à condição dele dominar o idioma grego, da sua cultura, e ser portador da cidadania romana, é que possibilitou ele realizar esse grande trabalho que ele fez de disseminação dos ensinos de Jesus, onde ele esteve presente, por exemplo, nas capitais das 6 principais províncias do Império Romano. Então, Emmanuel escreve na apresentação do livro Paulo e Estevão que Paulo de Tarso foi, na realidade, o consolidador do cristianismo. E chega a escrever: sem Paulo não haveria cristianismo. Porque é ele que manteve a chama da mensagem de Jesus, espalhando-a pelo Império Romano dentro daquelas condições que nós citamos. As epístolas de Paulo, pouca gente relaciona, na realidade são os primeiros textos escritos do Novo Testamento. Não é aquela ordem cronológica que montaram o Novo Testamento. Paulo escreveu as suas epístolas, 14, entre os anos 51 e 64 da nossa era. O primeiro evangelho completo foi divulgado no ano 64, de autoria de Marcos, discípulo de Pedro. O segundo evangelho completo que surgiu, mais ou menos um ano depois, foi o de Lucas, médico, discípulo de Paulo, que escreveu Atos dos Apóstolos e esse evangelho com a orientação e o estímulo do próprio Paulo de Tarso. O terceiro evangelho completo é o de Mateus, tem a data certinha, anos 70 da nossa era. O que existiam antes eram anotações de Levi, que Emmanuel cita, inclusive, em vários de seus livros. Anotações esparsas, mas não era o evangelho completo. E o último, quarto, é de João, da década de 90. Então isso significa o seguinte: todas as epístolas de Paulo antecederam o aparecimento dos 4 evangelhos. Então isso tem um valor histórico inquestionável, tanto que os pesquisadores, até hoje, como os primeiros do século III, do século IV, usavam as epístolas de Paulo para fazer um cotejo com registros de outros historiadores do Império Romano, quer seja romano, seja helênico, seja judeu. Porque as epístolas de Paulo trazem informações objetivas, citando locais, regiões, cidades, autoridades, nome de pessoas e hábitos, né? Contextos em que as coisas aconteciam. Então são registros históricos importantes, além do significado que foi destacado por Emmanuel, que Paulo foi o consolidador do cristianismo, e sem Paulo não haveria cristianismo, porque ele teve a firmeza, inclusive, de rejeitar ideias judaizantes, entre aspas, de tentar fazer média, né, com contextos entre o ensino de Jesus e as emanações do Sinédrio, por parte de apóstolos diretos, discípulos diretos de Jesus. Então Paulo tem realmente uma importância. Como que surgiu a Epístola aos Romanos? Paulo estava na sua terceira grande viagem, vamos assim dizer, e se encontrava na cidade de Corinto e pretendia de lá ir para Roma. Era o grande sonho da vida dele, conhecer a capital do Império. Mas chega uma solicitação, emissários vindos de Jerusalém, que ele precisava com urgência retornar a Jerusalém. Foi o que ele fez. E lá se cumpriu, inclusive, uma aprovação, um teste muito grande, né, na etapa final da vida física de Paulo de Tarso. Mas antes de se dirigir a Jerusalém, ele escreveu uma epístola, uma carta aos romanos,
anunciando que ele pretendia ir lá, estava se preparando para ir lá, mas não seria possível naquele momento. Ele entrega, inclusive, para uma mulher, Febe, que foi a portadora da carta de Paulo e ela que levou para Roma. Em Roma já existiam vários agrupamentos cristãos, de seguidores de Jesus, e que não foram fundados nem por Pedro e nem por Paulo, antecederam os dois. Isso é muito importante a gente sempre citar. Então ele escreve essa epístola, que ela é marcante e com vários traços de polêmica nas análises teológicas que são feitas em torno dessa epístola. Eu gostaria de dizer que isso não interessa para nós, porque são interpretações de vertentes de seguidores do cristianismo, tanto na área da Igreja Católica como das igrejas reformadas, e usaram palavras, algumas ideias, e criaram teologias diferentes, inclusive a partir da epístola de Paulo aos Romanos. É uma carta que eu diria de muito bom senso, entre aspas, politicamente correta, porque ele escreve para a capital do império, mostrando que ele pretendia lá falar de um Deus que não era Deus dos judeus, não era Deus dos gregos, era Deus de todos, logicamente dos romanos, o que contradizia toda a tradição, a proposta e a ação sectária que emanava do judaísmo ortodoxo, mantido pelo Templo de Jerusalém, pelo Sinédrio. Então isso é muito significativo. Mas ele faz ali muitas informações marcantes nessas epístolas. Então ela surgiu entre o ano 55 e 57 da nossa era, quando ele estava em Corinto, não é? Pensando em se dirigir à capital do Império. Feito esse esclarecimento de um contexto, né, geral da origem da Epístola aos Romanos, nós vamos aqui chamar a atenção que Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, é o principal intérprete, eu diria, do Novo Testamento. Ele é o autor de 9 livros, publicados por 4 editoras, que é a chamada série Fonte Viva, mas são 4 editoras que mantêm a publicação desses 9 livros. E o que nós gostaríamos de destacar é que no conjunto soma-se aproximadamente 1.300 capítulos dos 9 livros. Ou seja, Emmanuel está comentando perto de 1.300 versículos do Novo Testamento. E aí tem um detalhe: de 1/3 a 1/4 são referentes às epístolas de Paulo. A ligação de Emmanuel, espírito, com Paulo de Tarso é conhecida e a gente já trabalhou isso em uma obra. Por isso é que ele tem essa atração, essa veneração pelo trabalho de Paulo de Tarso. Então, a partir dessa ligação de Emmanuel com Paulo de Tarso e as suas epístolas, nós vamos desenvolver o comentário desse versículo aqui, desse versículo que foi proposto para a nossa abordagem, tendo como base aqui esse trecho do livro Pão Nosso, que é o capítulo 136, intitulado Conflito. Exatamente esse versículo. Então nós vamos fazer esse estudo relacionando essa mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel em Pão Nosso com o que quis dizer Paulo nesse versículo. Mas para isso nós temos que usar um critério. Eu já disse que não nos interessam as discussões e polêmicas teológicas oriundas de interpretações da epístola de Paulo aos Romanos. Como também não nos interessa, porque muita gente fica chamando a atenção, Paulo às vezes faz algumas admoestações, algumas comparações relacionadas com o contexto da época. A gente tem que aprender o seguinte: nós só podemos olhar o passado procurando entender o contexto que as coisas aconteciam.
não adianta querer julgar o passado com a compreensão que nós temos hoje. Essa mania que está surgindo de narrativas e de reescrever a história é um dos maiores absurdos da civilização. Quem tem dúvida disso, eu pergunto: quem é que reescreveu a enciclopédia de Diderot e d'Alembert? Não. Tudo aquilo é aceito? Não. Hoje não, mas na época sim. Então a gente tem que entender contextos. Saindo dessa questão, o que ficou emorredouro nas epístolas de Paulo? O ensino moral de Jesus. E é isso que Kardec valoriza, inclusive, na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele desenvolve a obra com essa proposta: ensino moral de Jesus à luz do Livro dos Espíritos. Então nós temos que buscar em Paulo esse raciocínio. E quando nós estávamos estudando Paulo, ele é o autor, eu diria, mais estudado e pesquisado nas universidades do Hemisfério Norte. Reino Unido, França, Alemanha, Canadá e Estados Unidos. Algumas vinculadas, inclusive, a movimentos de igrejas reformadas clássicas. Mas ele é o mais pesquisado e mais estudado até hoje. E foi aí que nós encontramos, há uns anos atrás, num livro de um professor universitário britânico e bispo anglicano, Nicholas Thomas Wright. E ele solta uma frase que nos provocou um impacto. Estudar Paulo é como descobrir diferentes caminhos para escalar uma montanha. Quando nós lemos essa frase, eu falei: nossa, Paulo realmente é uma montanha, porque são várias nuances da vida dele. Ele é uma autêntica montanha. Então a gente tem que pensar qual o caminho, né, para escalar essa montanha. E lembramos de coisas assim comparativamente didáticas. Se nós olharmos, por exemplo, o Corcovado, no Rio de Janeiro, de frente, você vê um penhasco com a estátua lá do Cristo. Se você vê de lado, você vê uma montanha com vários corcovos, né? E que permite que se chegue lá a pé de automóvel. Então, quem trabalha com escalada de montanhas, com alpinismo, sabe disso. Há várias vertentes, vários caminhos de chegar ao cume. Então, quando nós vimos essa frase de Nicholas Wright, nós lembramos do seguinte: qual é a vertente que nós temos que valorizar para escalarmos a montanha Paulo de Tarso? Esse é o detalhe. E aí vem um fato, que nós lemos um artigo de um professor universitário de uma universidade presbiteriana que publicou numa revista acadêmica há menos de 20 anos atrás o seguinte: um estudioso de Paulo, ele constatou que no Novo Testamento a palavra espiritual é usada 26 vezes, e dessas 24 vezes nas epístolas de Paulo. Evidentemente que o conceito de espiritual para Paulo naquela época não chega nos detalhamentos, na abrangência que a gente tem hoje com o Espiritismo, mas foi aquele que mais trabalhou essa ideia. Então nós pensamos o seguinte: nós temos que priorizar na busca do conhecimento de Paulo a vertente espiritual. E é isso que sugeriu, inclusive, o título desse livro nosso, Paulo de Tarso, a vertente espiritual da montanha. Então, é a partir daí que nós passamos, então, a analisar o versículo, né, da Epístola aos Romanos. E no capítulo 136, tem esse parágrafo inicial de Emmanuel. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades de testemunho
Então ele está mostrando que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, temos conflitos.